Olá a todos e todas que estão nos assistindo aqui no mais um Pod Adufg. Antes da gente começar com a nossa programação do dia, eu queria passar aqui algumas informações, né? Primeiro, lembrando a todos e todas que nessa sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 18h30, nós teremos o nosso tradicional Sestart aqui na nossa sede administrativa em Goiânia. Contaremos aí com a atração musical do grupo Quinto Elemento, com um repertório repleto aí de clássicos do samba. Além disso, teremos um cardápio variado, que inclui opções veganas, além do nosso tradicional espaço infantil para garantir a diversão da criançada. A entrada no nosso Start para os sindicalizados e seus dependentes é gratuita. Mas para os convidados, o valor do ingresso é R$ 40 e as inscrições podem ser feitas no site do Adufg. Espero todo mundo aqui na sexta-feira. E entrando na nossa pauta de hoje, nosso Pod Adufg vai trazer como tema, vai tratar como tema o Agosto Lilás. Estamos, no Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra as mulheres, e por isso nós resolvemos discutir no Agosto Lilás os 19 anos da Lei Maria da Penha, que é um marco na história da luta das mulheres contra a violência, Então hoje nós estamos aqui com duas convidadas, para conversar com a gente um pouco sobre essa temática. Uma delas é a doutora Valéria Pelá, que é atualmente a presidente do Centro Popular da Mulher, é advogada especialista em direito do trabalho, é a idealizadora do coletivo Advogadas do Brasil, filiada à União Brasileira de Mulheres. Ela faz parte do Conselho Estadual da Mulher de Goiás, representando a sociedade civil, lugar onde eu também faço parte, e é coordenadora da Comissão dos Direitos das Mulheres da AGATRA, Associação Goiânia de Advocacia Trabalhista. A nossa outra convidada, uma querida, assim como a Valéria, é a Manuela Barbosa, historiadora, pedagoga e tecnóloga em hotelaria, minha colega de muito tempo. Ela é mestre e doutora em ciências ambientais, é consultora e gestora de projetos pela Escambau Produções e atua em pesquisas sobre agroecologia, soberania alimentar e protagonismo feminino no Cerrado. Manuela é fundadora do projeto Maria da Penha nas escolas, voltado à prevenção da violência contra a mulher, tendo alcançado mais de 40 mil pessoas em 5 estados brasileiros e 65 municípios em Goiás. Então tem uma grande colaboração aí nessa temática, Bom, vamos lá começar para o nosso ponto de hoje, Meninas, posso chamar assim, Com certeza. O Agosto Lilás, ele foi instituído em homenagem à promulgação da Lei Maria da Penha, que completa em 2025 19 anos. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, na ótica de vocês, qual tem sido o principal legado da legislação da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ao longo desses 19 anos, em que ela pôde contribuir aí na luta, contra a violência contra as mulheres. Quem começa? Valéria. Posso começar, então. A Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, na defesa dos direitos das mulheres. É uma lei ainda, eu digo, recente, nova, porque no mundo jurídico uma lei não muda a cultura. É preciso que a lei seja incorporada, introjetada nas pessoas, no judiciário, na sociedade como um todo. Qual o maior legado da lei? Eu entendo que ela traz a consciência de que mulher é ser humano. Porque a lei ela tem uma conotação da defesa dos direitos humanos das mulheres, ou seja, ela é uma lei
feminista, no meu ponto de vista, que eu entendo o feminismo como direitos humanos das mulheres. E, nesse sentido, a violência contra a mulher, ela eu não diria nem que ela é histórica, eu acho que ela é pré-histórica. E ela vem ao longo de séculos, né? Só que a violência contra a mulher, ela sempre foi naturalizada. Ela é imperceptível e até mesmo nós, mulheres, sofrendo violência, nós não temos essa consciência. E eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela ajuda as mulheres e a sociedade como um todo a ter lente de gênero, de ver o quanto a mulher é violentada, não vou nem falar das microviolências diárias, mas as que nós temos estatísticas assustadoras, né? Em 2025, nós já estamos assim à frente de todos os outros anos. O estado de Goiás saiu hoje uma pesquisa o quanto aumentou-se a violência contra as mulheres goianas ou aqui no estado de Goiás. Só o legado, para mim, muitas pessoas acham que a violência contra a mulher nasceu com a Lei Maria da Penha, o que é um equívoco. A Lei Maria da Penha veio trazer visibilidade para uma situação, como eu disse, que já existia. E com a Lei Maria da Penha, ela nos faz refletir, ela traz uma esperança para a sociedade, principalmente, eu digo sociedade, para as mulheres e meninas, porque uma violência contra a mulher, ainda mais no âmbito doméstico, onde existe o foco, né, da Lei Maria da Penha, é uma violência que se perpetua e ela é intergeracional. Ela não atinge apenas a mulher que está sofrendo a violência. Ela tem reflexo na prole, nos antepassados, colaterais e tudo mais. Então, eu acho que o legado da Lei Maria da Penha é trazer luz pela gravidade que é a condição que a mulher percebida, tratada na sociedade, né? Não só na sociedade, como no ambiente doméstico, e também nas instituições, dentro do Poder Judiciário, dentro do Legislativo, enfim. Então, eu acho que o maior legado, no meu ponto de vista, da Lei Maria da Penha, deslumbrar essa violência e trazer mecanismos de proteção para que a mulher se sinta encorajada e tenha consciência de que ela pode recorrer, que ela não precisa sofrer essa violência calada, né? E que ela chama a responsabilidade, a sociedade, a família e o Estado, né? Os poderes constituídos. Com a Lei Maria da Penha, tem-se a consciência de que briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. O Estado mete a colher, a sociedade mete a colher, o vizinho mete a colher, porque não é uma questão íntima nem familiar, é dever da sociedade, da família e do Estado proteger a mulher. Manuela, querida, vamos lá. Diga aí o que você observa aí, né, como o legado aí da Lei Maria da Penha, você que é quase uma especialista nessa temática, né? Tem uma produção, tem feito esses enfrentamentos no cotidiano das escolas, né? Ali, assim, em várias escolas, então acho que pode falar de um lugar bem privilegiado, né, Valéria? Assim. Com certeza. Obrigada primeiro pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui junto com vocês e para contribuir com esse tema. Eu concordo, né? E tento complementar aqui algumas questões que a Valéria trouxe. É muito importante lembrar desse histórico e pensar nessa estrutura patriarcal, uma estrutura machista, uma estrutura social que não colabora para a consciência fácil sobre esse tema, né? Então, a gente tem uma legislação de 19 anos que vem exatamente no sentido de institucionalizar e reconhecer as mulheres como sujeitas de direitos, com a necessidade de valorização da vida, da coibição, né, de todos os tipos de violência
e que é resultado das lutas que foram protagonizadas por inúmeras outras que vieram antes de nós, que conseguiram permanecer nessa luta durante muito tempo, e outras que se foram e que trouxeram, infelizmente, vários dados, várias histórias e várias narrativas que, de uma forma trágica, acabam potencializando esse nosso lugar de organização e de reconhecimento de direitos e da própria lei. Eu entendo que, graças à legislação, a gente tem essa institucionalização e, a partir dela, mecanismos para que políticas públicas também sejam implementadas, formas de denúncia, atividades educacionais que possam, de fato, proliferar sobre esse tema, a inserção desse tema, né, no próprio currículo, porque a gente entende que a legislação, por ser tão completa, ela precisa também de vários atores, várias atrizes e várias instâncias para que ela consiga, de fato, chegar nas suas bases. Então, o lugar de onde eu falo e de experiência acumulada com essas 40 mil pessoas que tiveram até agora, né, o alcance do Maria da Penha nas escolas, é um lugar de esperança, é um lugar de muita dor também, porque assim como tantas de nós, eu sofri e sofro as diversas violências que nos atravessam em todos os espaços. O doméstico já foi um deles, mas eu entendo que é com educação que a gente consegue ampliar o debate, que a gente consegue, assim como o próprio currículo já diz, a potencialidade de fazer com que o debate alcance a base e, começando na infância, se expandindo na adolescência e chegando em todas as famílias, para que a gente tenha naturalização de um debate. Porque até então a gente tinha uma série de tabus, né, onde a gente não tinha espaço para poder falar, para poder aprender, para poder denunciar, nem se fala, né? Estava tudo muito enraizado, tudo muito naturalizado, dentro das nossas famílias, inclusive. Então, as nossas avós, as nossas mães, as nossas tias, né? E aí eu digo das figuras que são mulheres, de fato, elas estavam ali num processo de reprodução do machismo, de uma reprodução daquilo tudo, aquilo que elas foram também ensinadas. Então, olha... não, tá tudo normal, daqui a pouco ele se acalma e vai ficar tudo bem. Então, não, acho que a luz, ela vem exatamente junto com a legislação para poder dizer, olha, realmente não está nada normalizado nisso aqui, a gente precisa entender que não deve ser naturalizado esse espaço de violência, essa conceituação do que vem a ser cada tipo de violência também, que acaba sendo tipificado na lei, é muito importante e que está em constante atualização. Né? Lá em 2005, quando a gente teve a lei sendo sancionada, a gente tinha uma versão. Em 2025, a gente teve vários outros acréscimos e isso acaba sendo recorrente porque a gente tem também propiciado e oportunizado o debate e aprendido com ele. Então, há 5 anos atrás, o tipo de alcance de conhecimento que eu tinha sobre esse tema era depois de escutar tantas crianças, principalmente, né, que apontam sobre situações nas suas casas de formas tão diferentes, a gente fica naquela, né, de isso é violência psicológica, isso é patrimonial, o que acontece aqui mesmo até a gente chegar em dados mais alarmantes que a gente, infelizmente, também vê o tempo todo na mídia, né? As crianças estão em casa assistindo TV junto com as famílias e estão lá. Mulher é espancada em elevador, morre mulher assassinada pelo marido. Então, o que é feminicídio? Como é que a gente conversa com as pessoas, especialmente trazendo isso para uma base? É muito difícil a gente educar pessoas adultas, mas eu acredito, né, como pedagoga e historiadora, como mulher, que se a gente alcança a base, se a gente consegue dialogar desde a infância, não naturalizando nada desse tipo, as nossas chances de ter uma redução desses indicadores, elas são mais reais. E não só com meninas. A gente diz o tempo todo que falar com as meninas para que elas reconheçam tudo isso, né, identificar para não naturalizar,
é um ponto extremamente importante, afinal de contas, a gente está falando de uma legislação que tem mulheres como vítimas. Mas se a gente não faz um debate e amplia isso tudo com a figura masculina, com o papel dos meninos e dos homens, a gente também não atua no sentido de, olha, vocês não nascem agressores, vocês também são construídos dentro de uma sociedade, replicando e multiplicando, assim, esse comportamento e vários padrões que também não são naturais, que também não devem ser replicados. Então, por incrível que pareça, a legislação legitima esse nosso diálogo. Embora muitos espaços ainda vedem, né, finjam que muitas coisas não aconteçam, a legislação ela traz à luz um problema alarmante, ela institucionaliza esse problema e ela coloca o Estado como resolução para todas essas instâncias, né, de violências que a gente tem. Então, eu entendo que é uma lei fundamental para nós. Quanto mais difundida, mais propagada, melhor será para nós e para todas as outras gerações, e que a gente permanece cada vez mais, né, tendo a redução desses indicadores, mais mulheres vivas, podendo propagar sua felicidade, sua alegria e sua impulsão para poder viver felizes. Então, assim, essa coisa acho que faz a gente refletir, né? Eu acho que a gente já vou ter que caminhar para a nossa segunda pergunta aqui, né? Que a gente tinha pensado, porque é interessante isso que vocês estão dizendo, do legado, do principal legado da lei ser um legado de colocar luz num fenômeno que historicamente se repete e que foi por muito tempo naturalizado, que de certa forma ainda é naturalizado, né? E assim, isso que vocês estão levantando sobre a mudança de comportamento, isso é uma mudança, é a legislação sendo indutora de uma mudança cultural, eu acho, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem a impressão, muita gente fala, mas a lei não está adiantando, né? Ok, eu costumo dizer, olha, a lei pode não resolver tudo, mas se ela não resolveu tudo, pior seria se ela não existisse, né? E a gente tem história, né? A gente tem os dados aí da história para mostrar como essa situação de violência contra as mulheres era grave antes da existência da Lei Maria da Penha, o que não quer dizer que essas violências não continuem acontecendo, né? Esse para mim também é um dado importante com o qual a gente tem que ver, e acho que é bom para a gente acalmar também, porque, como a Valéria disse, a mudança é uma mudança cultural e de estrutura, inclusive de pensamento, de relações. Então, a gente não faz isso em 19 anos. A gente vai precisar de muitos anos, quem sabe muitas décadas para conseguir fazer. E aí eu acho que isso que a Manuela está dizendo é interessante, porque quando você leva a discussão da legislação da Maria da Penha, né, a proteção das mulheres, para a escola, você está criando a possibilidade de fazer, né, de aproveitar esse potencial que a legislação tem de ser indutora do processo de mudança cultural com as gerações futuras, né? Então, acho isso, assim, fundamental. Mas é claro que ela também tem um outro aspecto, que é o que eu queria que a gente abordasse agora, que é, assim, ao mesmo tempo que ela tem esse papel de dar visibilidade, né, para a violência que é cometida ainda, ela também tinha, de certa maneira, e tem ainda uma expectativa dela funcionar como uma coibidora, né, da violência contra as mulheres. E aqui eu acho que a gente tem um ponto de contradição, porque, veja, apesar dos avanços que ela trouxe, né, e eu também concordo que a tipificação das violências, para mim, foi uma das coisas mais interessantes, ainda a gente percebe que tem muita coisa para ser feita, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? O Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024. São 4 homicídios por dia. E aqui nós estamos falando de homicídio. A gente nem colocou nessa estatística aqui as outras violências que ainda permanecem acontecendo e que nos causam muitas vezes assim uma situação de perplexidade, né? Vide essa situação recente
da médica que foi espancada, né, mais de 60 socos, enfim, teve, né, sua vida toda transformada. E aí a minha pergunta é como é que vocês percebem isso, né, o aspecto da a aplicação da lei do ponto de vista da coibição, como é que a gente pode olhar, né, para esses dados assustadores com uma legislação que nós todas consideramos um avanço, né, e consideramos ela absolutamente necessária, né? Como que a gente equaciona isso? No meu ponto de vista, é uma contradição aparente. Eu acho que isso daí é um reflexo da própria lei. Porque antes, nós não tínhamos canais de denúncia, nós não tínhamos conhecimento. A violência contra a mulher, ela ainda, como é que eu vou dizer? Ela não representa a realidade. Porque nem todas as mulheres têm coragem de denunciar. Porque a mulher, antes, ela era julgada pela violência sofrida. Hoje ela é amparada. Uhum. E como a gente não tinha dados, o que não se mede não melhora. Então eu acho que esse aumento das denúncias é uma prova de que a lei está tendo efeito, certo? Porque as mulheres já estão acreditando, tendo a coragem de denunciar. E a lei, ela é muito interessante, assim, o que vai acontecendo, o que ela vai trazendo. Ela criou o relatório anual socioeconômico da mulher a partir dela. Então, existem indicativos. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar a Manu pelo trabalho dela, porque é através da cultura, Manu, que a gente muda, sabe? Mentes, corações, a gente avança, né? E promove o nosso desenvolvimento humano, através da educação. Então, assim, é necessário te parabenizar, é maravilhosa, sabe? Essa iniciativa, seu trabalho, o alcance, a repercussão. A gente diz que quem planta tâmara, né, não colhe tâmara, mas deixa a tâmara. As nossas antepassadas já plantaram as tâmaras que hoje a gente está, não é? A começar a gente poder ter o direito de votar, ter o direito de ter o próprio CPF, poder trabalhar sem autorização do marido. Gente, assim, foi uma revolução, né? De 62 para cá, né? Nesses 63 anos, a revolução já nasceu com o meu nascimento, sabe? Mas desse trabalho da Manu, por exemplo, tem a lei, né, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir conteúdo sobre prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação. Mas a gente sabe que a lei também, ela emperra, ela encontra obstáculos em ideologias, né? Então, assim, essa conscientização já na criança, porque a mulher, ela é a destinatária da violência, certo? Mas a gente não pode, a gente tem que envolver a sociedade como um todo, o agressor, porque muitas vezes o agressor vem de uma família que está na moda, como é disfuncional, que eles dizem agora, né? De uma família disfuncional, de relacionamentos tóxicos, e ele simplesmente reproduz. À medida que você mede, confere, violência contra a mulher já não é mais mimimi, nós temos elementos, nós temos dados, nós temos anuários de violência, enfim. Então, eu penso que essa aparente contradição é uma prova de que a Lei Maria da Penha, ela consegue, ela fez muito em pouco tempo, a ponto de que mulheres venham a denunciar. E eu ainda acredito, repito, que essas denúncias estão bem aquém da nossa realidade. E a Lei Maria da Penha, ela oferece medidas protetivas, né? Então, assim, ela oferece canais de denúncia, como o 180, agora o 197, o Disque 100, ela promove ou ela incentiva
a criação de políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, para que a mulher possa viver, como diz a Manu, com segurança, em paz, não é? Porque a sociedade tem que ser pacificada. Eu acho que a Lei Maria da Penha, ao contrário do que muitas pessoas veem e enxergam, ela é um instrumento de pacificação social e ela está, sim, cumprindo a sua função. Perfeito. Inclusive, antes de passar para você, Manu, durante agora o mês de agosto, nós fizemos aqui no ADUFG 3 conferências livres com a temática, né, preparatória para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né, que vai acontecer no final de setembro e início de outubro. E numa dessas conferências, inclusive, na conferência da cidade de Goiás, uma das coisas que foram levantadas, basicamente em todas elas, é uma experiência, né, que tem sido feita com a construção de grupos reflexivos, estão sendo chamados, né, onde grupos reflexivos para homens agressores, basicamente, mas também, às vezes, os grupos são montados com mulheres vítimas de violência, né, e as notícias, as informações que a gente vai observando a partir dessa prática é que tem sido bastante positiva a experiência, né? Isso que você está dizendo, Valéria, que não basta só também dar a visibilidade, ver esse processo todo, mas você também tem que fazer ações para, depois que a violência aconteceu, você também mexer nesse modus operandi que está instalado ali, né? Então, assim, foi muito interessante, né, vários depoimentos dizendo do quanto que os grupos reflexivos para os homens agressores têm surtido efeito positivo, porque mais de 90% não reincidem na violência, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, os tribunais em gerais, né? Os grupos reflexivos também, decorrência, da Lei Maria da Penha, porque a Lei da Maria da Penha, ela vem para proteger a mulher, mas a sociedade, as pessoas como um todo, na medida que a questão não é punir os agressores, né? É reeducar, restaurar. Isso, né? Muito interessante, mas vamos lá, Manu, diga sua percepção aí sobre essa situação aí do aumento, por exemplo, dos femininos. Não sei se é aumento, né? Mas o registro aí de 1.492 feminicídios em 2024 e além, né, de um aumento de denúncias, mesmo como a Valéria levanta, né? Eu concordo absolutamente com a Valéria. É difícil existir registro daquilo que não é internalizado como um problema e que carece de uma denúncia e que pode ser investigado e tornado um processo. Então, se a gente não entende necessariamente, né, o que está acontecendo comigo, se está tudo muito naturalizado, e a gente não consegue entender a tipificação disso, né? Ou simplesmente dizer, né? Não me sinto segura, não estou bem e preciso de auxílio. Onde é que eu devo buscar? Isso. Então, a gente tem centrais que foram abertas, né? Diz que um 180, por exemplo, especificamente para poder tratar denúncias de violência contra a mulher. Mas se você não sabe como pedir ajuda, como é que você deve buscar essa ajuda, aquilo que é universal do 190 continua sendo bem latente, né? Então, a gente tem pesquisas também que dizem muito sobre esse lugar. Mas, infelizmente, quando a gente chega nesse lugar de denúncia, é porque a gente chegou no extremo da violência física. A internalização de que você pode parar um episódio de violência quando você identifica uma série de manifestações ali de violência psicológica, geralmente não acontece. Sim. Então, no primeiro sinal, se você rompe, se você estabelece ali uma barreira, você, enfim, né, terminou, não deu brecha, não deu chance desse agressor ter ali outras possibilidades de te alcançar com as outras inúmeras violências também. Mas geralmente isso não acontece. É muito raro, né, conversando com as amigas, as colegas da Coordenadoria da Mulher no TJ, né, que é nosso parceiro, inclusive, na impressão desses últimos exemplares que nós tivemos, né,
Importante registrar o nosso agradecimento também para parceria não só com o TJ, como uma rede de enfrentamento, né? Universidade Federal de Goiás, a DUF, enfim. A gente tem inúmeras pessoas que trazem para a gente algumas referências também de que pouquíssimos são os registros sobre violência patrimonial na DEAN. Então, eu tô ficando acuada. Meu marido chega em casa, eu não tenho administração sobre o meu próprio dinheiro. Ele pega o meu cartão, sai e utiliza esse dinheiro, esse recurso como quer, né? Com algum vício, com outras contas, com outras famílias, em muitos momentos, de forma aleatória. Geralmente elas não denunciam. Não denunciam. E aí se encontram nesse ciclo e dão um outro jeito de, espero que acabar saindo dele. Mas do patrimonial, a gente já sabe que tem um psicológico absurdo, a gente sabe do moral, a gente sabe ali de uma série de outras tipificações que estão envolvidas. Em muitos momentos, a sexual também está. Com certeza. Então, está naturalizado que um marido e uma mulher precisam de relações sexuais todas as noites, todas as semanas, enfim, com alguma frequência. Está naturalizado em muitos momentos que numa relação de marido e mulher, com desejos expostos, geralmente as mulheres se sujeitam e se submetem a satisfazer esses prazeres dos parceiros. O nome disso eu cedi porque eu achei que era melhor, ou o nome disso é estupro? Então, esse é um tipo de debate, é um tipo de situação que é colocado em que muitas vezes as mulheres não reconhecem esse espaço e esse ato como um estupro, porque para elas, se eles estão casados, está tudo bem. Porque elas foram ensinadas também dessa maneira. Então, como é que ela vai dizer não e correr o risco de ser violentada de uma outra forma? Não, ele vai ficar ali fazendo pirraça, vai acabar descontando alguma coisa nos meus filhos e tudo mais. Então, é melhor, né? Então, a gente tem um ciclo que é violento, que é desumano, que é trágico e que chega até a violência física. Geralmente, a gente não começa esse ciclo todo com um tapa. A gente tem vários outros indicativos, vários outros episódios que vão trazendo, né, esse potencial de agressão física para nós. Mas é como se fosse sendo tapado, né? Fosse sendo vedado. Não, deixa eu passar mais tempo no trabalho. Hoje eu vou chegar e vou fazer direto a minha janta aqui e tudo mais. E o que é importante também a poder colocar que é recorrente é que isso não tem cor, não tem classe social. Não é porque você está na academia, é uma professora, é uma doutora titulada, é uma advogada, é uma médica, que você não está sujeita, né? Então, poxa, mas ela tem acesso à educação, ela tem acesso à informação e conhecimento e mesmo assim não consegue sair desse relacionamento. É claro, tem uma série de outras questões que estão muito mais profundas nessa construção do imaginário, na composição dessa mulher como sujeito. Então, para não me delongar mais, eu acho que sim. À vontade. Eu acho que tem algo que passa necessariamente pelo papel da educação, que passa pelo papel da prevenção, da publicidade sobre tudo isso que a lei está lá com seus inúmeros artigos e incisos, mas quem abre a lei para poder ficar lendo ela e entendendo nas entrelinhas tudo que está ali? Então é muito importante que a própria lei estabeleça que o Estado, que as emissoras, que os canais de comunicação, de TV, e que a gente tenha campanhas de publicidade que vão de forma massiva alcançar a população. Então, eu acho que quanto mais a gente alcança, mais possibilidade de gerar interrogações e de abrir para um debate a gente tem, e automaticamente eu trabalho, né, no sentido de acreditar que esses indicadores eles estão dizendo que, para nós, a lei tem sido efetiva e que ela tem funcionado. Vocês acham que a gente pode dizer que, nesse processo formativo que a lei possibilita, é possível fazer uma formação e uma educação tanto de mulheres quanto de homens? Porque às vezes me dá a impressão de que, assim como nós temos dificuldade de perceber quando somos violentadas, né, pelos mais diferentes tipos de violências, os nossos companheiros, os homens, de modo geral, também padecem talvez de uma
de uma situação parecida, não sei, já algumas vezes em círculos que eu frequento, os homens normalmente falam isso, né? Muitas vezes eles não encaram aquilo como se fosse um ato de violência, né? Você falou da violência patrimonial, mas eu acho que a violência patrimonial talvez seja até mais fácil deles perceberem como uma violência, mas certas violências, né, na tipificação possibilitada pela legislação, às vezes os homens não percebem isso, né, como um ato de violência. Portanto, às vezes me dá a impressão de que a lei abre a possibilidade desse diálogo também com um diálogo educativo, para além do punitivo, né? Porque é claro que o punitivo precisa, com certeza vir, né? Porque ele é um elemento fundamental, né? Mas também abre a possibilidade de uma ação formativa, né? Enfim, não sei se vocês pensam mais ou menos nesse rumo, assim, como é que vocês veem isso? Eu penso, tem a campanha do Laço Branco, que é a campanha em que os homens se unem, discutem e se comprometem, né, em enfrentar e erradicar a violência contra a mulher. O que me assusta é que o Laço Branco vem praticamente contemporâneo à Lei Maria da Penha. Agora, eu acredito que seja um momento político que nós passamos. Eu acredito que tenha sido essa dualidade insana. Muitas coisas assim que agora tem o grupo dos legendários. Isso, eu pensei nisso aqui agora, sabe, que você começou a falar. E assim, isso daí, porque você está falando, tem um machismo recreativo que tira a seriedade, sim, a gravidade do tema. Então, eu acho que esse grupo legendário é oriundo do machismo recreativo. Mas, para a essência da lei, eu parabenizo os homens que se envolvem, que participam com o Laço Branco, com essa cultura. Eu estou falando assim, a cultura de paz. Eu entendo que a desigualdade, ela provoca violência. E a mulher, ela está não tem paridade de forças, claro, não tem paridade de protagonismo, né? Sim. Na questão da mulher inserida nos espaços de poderes, a mulher inserida na política, enfim, né? Então, já tem tudo isso. E é importante essa consciência. E é importante também, mesmo esses homens que ainda têm uma visão totalmente equivocada a respeito da Lei Maria da Penha, os homens veem na Lei Maria da Penha um ataque a eles. Não é um ataque a eles. Isso. Sabe? É um mecanismo, né, de progresso, de evolução, de dignificar, de dignidade humana, porque, eu repito, a mulher é ser humano. Então, assim, nisso daí, e que a Manu falou, tem até o ciclo da violência. Porque para chegar no feminicídio, tem o ciclo da violência. Exato. Existem, tem até o violentômetro. Como que a violência começa? Da violência mais básica, ao machismo recreativo, até o feminicídio. Né? Agora, machismo recreativo, que é isso, né, gente? Fala sério. Aí fala assim, não, foi brincadeira. Você entendeu? Não pode nem brincar. Agora tudo é proibido, sabe? Lugar de mulher é na cozinha, é em casa, enfim. Né? Então, eu penso que esse diálogo, eventos como esse, você estava falando de conferência aqui, eu quero também ressaltar o papel relevante, importante desse espaço, da ADUF Sindicato, dessa estrutura maravilhosa, dessa estrutura física e também da estrutura administrativa, parabenizando mais uma vez a sua eleição, a sua diretoria, os serviços relevantes sociais que estão ocorrendo aqui, além do que essa gestão está fazendo, porque o Centro Popular da Mulher de Goiás também realizou a conferência livre dela aqui no dia 9 de agosto,
nesse espaço, com toda a estrutura, uma estrutura que a gente... Porque quando as questões das mulheres, a própria Conferência Nacional de Políticas Públicas, a ausência de verba, existem aparatos formais que não se efetivam. E esse espaço aqui tem se caracterizado como uma efetivação do diálogo social. Eu acho que a luta não é das mulheres. Sim. A luta é social, entre homens e mulheres, meninas e meninos, como a Manu tem trabalhado tão bem. O que me espanta, nós também participamos, o CONEM, da Conferência Estadual, já tinha 10 anos que nós não tínhamos conferências para mulheres no Brasil. A importância desse diálogo e do conhecimento da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres não têm conhecimento, os homens também não. Então, eles não conseguem entender a grandeza, a grandiosidade, a importância da Lei Maria da Penha. E, às vezes, brincam, que a gente estava falando dos legendários, eles querem violência contra o homem e tudo mais. Ora, existe tipificação no artigo penal, só que a violência praticada em questão de gênero dentro do ambiente doméstico, ela tem uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a violência contra a mulher nesses espaços é N vezes, não sei, milhares de vezes maior do que a violência praticada, porque a mulher também pratica violência contra o homem, mas não é Lei Maria da Penha. Aí essas agressões físicas vão para o Código Penal, para o artigo 129, lesão corporal, que tem, sabe? Então, assim, é importante que a gente encontre lazer, recreação, de outras formas, de formas menos tóxicas e menos agressivas. Sabe? Racismo recreativo, machismo recreativo, isso não dá lazer, isso não pacifica, isso não traz paz, isso não traz leveza, isso não é recreação, isso é agressão. Com certeza. Nossa, eu fico pensando sobre até os termos, né, para conceituar tudo. Tipo, machismo recreativo é um negócio que há de se pensar, realmente. Mas, enfim, eu entendo que, já tinha mencionado antes, né, eu acho que os homens não nascem agressores. Então, Isso. Se a gente está fazendo um debate sobre o tema violência contra a mulher, ele precisa ser feito com mulheres e com homens. Então, as meninas para não serem vítimas e os meninos para não serem potenciais agressores. Então, a gente costuma sempre trazer nas palestras, né, para vocês aprenderem aquilo que não deve ser feito. Então, na escola você não aprende só aquilo que você deve fazer e não tem uma orientação pedagógica só nesse sentido. Você tem orientação de como identificar comportamentos, gestos e atitudes para que você não faça. Isso. Né? E uma coisa que eu acho que é importante da gente destacar é que o tempo todo a gente está falando sobre mulher e marido, namorado, namorada, mas a lei diz sobre o ambiente doméstico e em muitos momentos essa é uma situação que acontece com mãe e filho. Aham. Com tio e sobrinha, né? Então a gente está falando de figuras masculinas e figuras femininas dentro desse ambiente. E aí a gente coloca em pauta também que uma atualização recente da Lei Maria da Penha é o reconhecimento de mulheres trans na própria lei, que até 2023 não eram, né? Então, quando a gente vai pensar sobre a abrangência da legislação e o que ela envolve, o que ela precisa ainda continuar sendo reformulada, a gente entende que, poxa, começamos ali há 19 anos atrás e isso tudo segue sendo tão aprimorado, aperfeiçoado e a lei é uma letra no papel. Hoje, na verdade, é um documento digital que você acessa ali em qualquer momento. Isso se tornar lastro social, isso está presente ali nos debates e na consciência de homens e de mulheres, a gente está falando sobre outra coisa. Então, a própria lei tem 2 artigos específicos, o 8º e o 9º, que dizem necessariamente sobre as ações de educação. Então, o MEC não adota para o seu currículo, a LDB também não adota para o seu currículo de uma forma gratuita e aleatória, né? A gente tem uma legislação que obriga que as outras estruturas aqui do
do Estado brasileiro assumam a sua responsabilidade. Mas a LDB também incorporando ali os seus incisos, incorporando tudo isso, também é uma lei. E aí como é que a gente efetiva tudo isso? No Estado de Goiás nós temos uma legislação que institui o debate dentro de uma semana pedagógica para acontecer dentro das escolas, mas não viabiliza a possibilidade disso realmente acontecer efetivamente. Então, um projeto como o nosso, já puxando bastante aqui para aquilo que a gente tem realizado, é uma contribuição social para poder contribuir mesmo com o debate nas escolas, nas famílias, com o próprio Estado, mas esse é um papel da educação, esse é um papel do judiciário, esse é um papel das estruturas de poder e das políticas públicas institucionalizadas, com orçamento, inclusive, Claro. para poder ser feito. Né? Então, a gente está falando de um projeto que tem aqui mais de 10 pessoas numa equipe, então não é a Manuela que está sempre presente. Às vezes é a Jéssica, às vezes é a Patrícia, às vezes é a Narelli, quando não são todas, né? Qualquer dia, a Valéria, que sempre... A gente é, felizmente, né, muito, muito abraçado, e a gente aprendeu com muitas mulheres, né, Giovana, que estão fazendo essa defesa e esse debate muito antes de nós, no Centro Popular da Mulher, a professora Lúcia, a Valéria, a Rita, você, Edsaura, enfim, tantas outras mulheres maravilhosas, e a gente hoje tem também muita satisfação de poder inspirar e ser referência quando a gente está dentro das escolas, para que outras pessoas sejam instigadas a poder falar sobre isso, a reconhecer sobre isso. E trazendo uma curiosidade, todo mundo da equipe pode confirmar isso para vocês. É indiscutivelmente mais alto o número de meninos que nos procuram para poder falar. Então, sempre no final das ações, das palestras, a gente tem meninas, né, que ficam ali com vergonha, que ficam tímidas, que querem expor alguma situação e que, infelizmente, a gente dá a diretriz, mas a gente não consegue sanar todos os problemas, né, do mundo. Mas o número de meninos que chegam para poder falar com a gente é infinitamente maior. Que interessante. E eles sempre dizem, Giovana, professora, meu pai faz isso com minha mãe. Como é que eu posso ajudar? É porque eu estou vendo aqui que tem um monte de contatos, né, que a gente pode ligar para denunciar. Eu não sei se a minha mãe sabe sobre isso. Aí eu vou levar o livro para casa e eu vou contar essa história que você me contou aqui hoje para ela. Mas e se ela não tiver coragem de denunciar? Eu posso fazer alguma coisa? Então, esses meninos estão se vendo como agentes de transformação na família, na própria vida, já estão ali entendendo, né, com esse debate que alguma coisa precisa ser feita e que da mesma maneira que eles não querem que a mãe ou que a irmã continue vivendo nessas condições, eu espero que eles não sejam pessoas a poderem fazer a mesma coisa com as companheiras, com os companheiros, com as amigas, enfim, com as mulheres às quais eles vão conviver. Mas é muito dolorido ouvir de uma criança de 10 anos de idade sobre os inúmeros episódios que ela consegue identificar como violência e verbaliza ali pra gente. Muitas vezes, a maneira que essas crianças e adolescentes manifestam é num silêncio tímido e triste. Eles desviam os olhares e aí vai de uma habilidade nossa também, né, e uma sensibilidade. Mais do que habilidade, é mais sensibilidade mesmo, de perceber o que esses silêncios também estão tentando dizer, o que isso tudo pode provocar na escola, nas famílias, nas gestões dessas escolas para poder realizar ali de forma mais permanente um ciclo mais amplo de debates, né? Porque uma palestra de 45 minutos resolve o problema do mundo, às vezes desperta ali e traz luz a um problema que já está sendo enfrentado há muito tempo por uma criança, por uma família como essa, e que repercute para toda uma vida, né? Então, se a gente tem mais momentos formativos, se a gente tem mais debate, se a gente tem mais materiais didáticos e mais maneiras de poder trazer esse debate para as crianças, para a escola, para as famílias, para as mulheres especialmente, eu entendo que menos homens também Com certeza. vão acabar sendo
impactados com tudo isso, né? Então, impactados negativamente, eu digo, né? Até chegar num grupo reflexivo, é porque você já foi um agressor, você já está sendo punido por aquilo. Então, com essa atitude, com os grupos e tudo mais, há um momento de você dialogar, de você aprender, de você ter ali possibilidade de não ser reincidente nisso. Mas a gente quer muito que isso não chegue, né? Que isso não seja mais uma realidade. E aí, assim, a gente está meio encaminhando já para os finalmente, né? E a minha última pergunta que eu queria fazer, na verdade, a gente já tangenciou ela aqui, né? Que a legislação, a Lei Maria da Penha prevê vários mecanismos de punição, né? Essa coisa toda, mas a gente está querendo conversar um pouco para ver como é que vocês acham que é possível, o que é possível ser feito, não apenas usando a Lei Maria da Penha, mas, enfim, qualquer outra legislação, para combater, né, essa cultura de violência de gênero doméstica, né? Que ações, né, vocês acham que é possível serem feitas? Sejam, e de certa forma a gente já tangenciou um pouco essa questão aqui, mas queria que vocês abordassem isso para a gente já ir indo para os encaminhamentos finais, né? Eu acredito que muito pode ser feito. No caso que a Manu falou do filho, da questão da violência. A violência, ela é intrageracional. Nós podemos conhecer, ouvir, não julgar a mulher. Nós podemos apoiar, participar desse trabalho maravilhoso da Maria da Penha nas escolas, que a Manu também tem feito, porque eu acho que 45 minutos de palestra numa escola, sabe, traz uma mudança impossível de ser medida. Porque na medida que você muda o pensamento, a visão, na medida que você traz uma perspectiva de que a violência não é uma coisa que não tem solução, que quem está sendo agredido não está sozinho, que quem está sendo agredido não é culpado, porque ainda se tem o requinte da crueldade de transformar a vítima em culpada, né? Então, o judiciário mesmo, nessa questão, tem agora o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. E depois da questão de gênero, agora já tem o protocolo de julgamento com perspectiva racial, para você ver as coisas perpassam, se centralizam na questão de gênero, na mulher. Sabe? Então, assim, eu penso que quando eu falo que a casa é o laboratório do amor. Sim. Sabe? Onde tem amor, e a gente precisa desse amor, dessa afetividade, para que esse laboratório floresça, é preciso diálogo. Então, eu acredito que essa iniciativa é um laboratório de desconstrução de violência, Manu. Então, a gente pode fazer muitas coisas, inclusive se comprometer a não julgar, porque a mulher, quando vai... Mas ela apanhou e voltou com o marido. Gente, se ela não voltar para o marido, ela não tem como sobreviver, não tem onde deixar os filhos, não tem creche, não tem banco de desenvolvimento para a mulher. Tem banco de desenvolvimento para tudo, mas para a mulher não. Esse país, esse Brasil, ele é feito, os lares são feitos, são chefiados por mulheres solos. Não é? Então, assim, o que pode ser feito? Pode ser feito a começar por uma visão mais real, menos preconceituosa, menos ideológica, mais humana, real, sabe? E muitos agressores, eu repito, eles foram agredidos, porque existe a questão da ambiência. Claro. Um lar violento, a criança vai para a escola, ela sofre tanta violência na casa dela, que violentar a professora, o professor, o colega, coisa é natural, porque ela está sendo criada num ambiente violento, certo? Então, uma coisa leva a outra, porque tudo é sistêmico. Mas eu acho que o princípio, ou então o cerne, onde pode ser feito, é enxergar e
blindar, evitar, proteger, sabe, a mulher, o ambiente doméstico, sabe? Se a gente conseguir erradicar a violência doméstica, muitas das nossas mazelas, muito da violência social, muito do que se vê e que se vira as costas, porque, assim, como estudante do direito, né? Gente, a violência, os crimes, não tem crime pessoal. O crime é social, é um reflexo desse ambiente. Na medida que a gente vê a violência e não se levanta contra ela, a gente não está só se omitindo. É como se a sociedade, aprovasse aquela violência que é cometida. E depois, além de aprovar, ainda tem a ousadia, você está entendendo? De julgar, de marginalizar isso, Sim. virar as costas. Lava as minhas mãos. Não é? Então, eu acho que são pequenas ações, mas ações que te levam ao diálogo, à conscientização, à reflexão, como essa aqui, por exemplo. A gente quer muito, quer tudo. Não é porque eu não posso salvar todas as vidas que eu não posso salvar uma, que eu não posso. Não é porque eu não posso fazer grandes ações que eu não possa fazer uma pequena ação que vai refletir, que vai alterar, que vai modificar uma vida em sofrimento ou em dor, sabe? Eu acredito muito no ser humano e acredito na força da coletividade, acredito no feminismo, acredito na força das mulheres que desde sempre, né, estão compactuadas com a vida, com afeto, com a família, com amor. Espero que nós possamos viver sem violência. Com certeza. Ai, Valéria, fiquei emocionada. Que eu acredito, Giovana, eu acho que eu estou falando do que eu acredito desde o começo, né? E ao mesmo tempo também trazendo muito disso do nosso projeto como uma resposta, né? Como uma contribuição e como uma resposta. A gente tem mulher em todos os lugares. A gente tem violência contra as mulheres em todos os lugares. A gente poderia aqui, com muito mais tempo, fazer uma pauta sobre violência obstétrica. A gente poderia falar sobre violência etária. Política. A gente podia falar sobre violência política, sobre violência institucional, sobre a ocupação nos cargos de trabalho, né, e nos espaços de poder, de fato. Então, a gente tem aqui diferentes abordagens, conceitos e realidades que alcançam mulheres diferentes em vários espaços, em todos os espaços e de formas também que são diferentes. A forma com que uma mulher é assediada no trabalho é diferente de como uma mulher do campo é violentada das diversas maneiras na sua realidade rural. Sim. Então, a gente não teria como esgotar o nosso tempo se a gente fosse, na prática, abranger tudo isso e pormenorizar, né, todos esses lugares. As mulheres indígenas que são violentadas pelos homens, pela pauta climática, pela pauta ambiental, pela disputa do território, pelo reconhecimento de quem são e de onde vivem. Enfim, a gente tem violências aqui de formas cruéis, afetando todas nós, em todos os espaços. E eu acredito muito na responsabilidade do Estado como indutor e como responsável efetivamente, né, de assumir para si toda a responsabilidade e toda a necessidade de reconhecimento e de medidas que possam ser feitas a partir do reconhecimento dessas violências. Mas eu acredito também muito nas ações do coletivo, nas ações dos movimentos sociais, nas ações das universidades, nos espaços de formação que são as escolas, as faculdades, enfim, das várias faixas também, né, da educação básica, enfim, a pós-graduação. É uma satisfação imensa ter um projeto como esse, sendo filha do interior de Goiás, sendo estudante da UEG, enfim, passando pelo IFG, pela UFG e tendo a UFG, a UEG e o IFG como grandes parceiros para que a gente possa
alcançar mais espaços e mais gente, né? Então, eu acho que multiplicar esse conhecimento e propagar essa informação em vários projetos educativos sobre a pauta é uma grande luz, é uma grande medida que, com certeza, pode impactar muito em muito mais gente. Quando esse projeto nasceu, ele nasceu como uma resposta de uma escola que pediu para a gente indicar referências bibliográficas sobre esse tema, porque a incidência ali nas famílias dos estudantes de violência doméstica estava sendo muito alta. E aí o que eu disse foi, se não tem referência, a gente cria uma. E então eu acho que, no lugar da responsabilidade individual também, né, como cidadã, a gente também pode fazer, né? Então, como é que a gente faz? Poxa, não tem dinheiro para fazer um projeto grande, fazer isso, aquilo, mas você consegue ter uma atitude de acolhimento e de orientação para sua família, para suas amigas. Então, a gente tem instâncias diferentes de atitudes que podem ser feitas e que a gente tem viabilidade, a gente tem possibilidade de conseguir, mas às vezes a gente também está tão abarcado por outras responsabilidades, por outras grandes doenças também comportamentais e mentais, que a gente se porta pouco com o outro, né? A gente vê um feminicídio sendo propagado na TV e a gente nunca acha que isso vai estar próximo da gente. E aí vai para o interior ou liga para a amiga, percebe um comportamento diferente e tudo mais, mas não consegue imaginar que pode estar acontecendo alguma coisa tão conflituosa quanto essa, chegando nessas realidades, né? Então, eu acho que individualmente a gente pode fazer, coletivamente a gente pode fazer, o Estado pode muito mais, mas não basta a gente também ficar só esperando da outra instância. Então, eu acho que dá para fazer muito, dá para poder falar sobre o tema, dá para poder ser rede para muitas pessoas, mas a gente pode começar só com a gente mesmo, tentando se conscientizar mais e tomando algumas atitudes para poder melhorar as próprias vidas como mulheres. Eu acho que esse é um desafio semente, né? Que é dual, que muitas vezes não aparece, né? A gente está numa rede de enfrentamento de mulheres muito fortes, muito consolidadas, muito... Eu detesto o termo guerreiras, mas é quase sempre o que aparece, né? Como se a gente também não tivesse o nosso lugar de fragilidade, de cuidado, como se a gente tivesse imune a tudo isso. E, na verdade, não. Né? Muitas vezes, por tamanha visibilidade, talvez a gente sofra muito mais. Então, o que eu acho que dá para fazer é isso. Tem um checklist aí de algumas atitudes. E obrigada mais uma vez pelo espaço. Então, já finalizei aqui minhas perguntas. A gente queria passar, então, para a fase de despedida, infelizmente, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, enfim, né? E eu quero fazer um finalzinho aqui, eu vou fazer a minha despedida, né? Meus agradecimentos, enfim. Eu deixei para o final, para fazer o agradecimento, falar que eu me sinto reconhecida e valorizada por estar aqui hoje, na presença de duas mulheres que eu conheço, que eu admiro. Um espaço institucional e que reúne, né? Que o nome já fala, docentes da Universidade Federal de Goiás. E a universidade assim, para mim é um solo sagrado, onde se cultiva, se pensa saberes, inovação. Então, assim, tudo isso tem um símbolo, uma simbologia, um significado, né? E, para finalizar, eu não gosto de ser chamada de guerreira, não gosto de ser lutadora. O que eu mais quero, gente, é só ser mulher, sabe? E assim, aquela música, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta, sabe? Para que tanta luta? O Estado de Goiás aprovou uma lei que todo dia 25 de cada mês vai ser o dia de combate à violência. Eu espero que essa data sirva para lembrar o que será feito, o que vai ser feito, como será feito esse combate. Porque nós já temos muitas datas, muitas leis.
Então, eu espero realmente, e eu parabenizo por esse dia, porque foi uma proposição, né, do Conselho Estadual da Mulher, onde a Giovana está como conselheira, onde eu estou como conselheira, onde você está como conselheira representada pelo Centro Popular da Mulher, sim, né? Sim. Então, assim, mas é preciso ter marcadores. É mais uma data? Não é mais uma data. Eu espero que essa data seja um marcador e que essa data sirva para que a gente possa conferir os dados de evolução, porque eu acredito na evolução de políticas públicas voltadas para as mulheres, que com certeza representa... eu acho que é importante, eu tenho só que me despedir, mas eu preciso me despedir com coisas efetivas. Vocês sabiam que a ONU Mulher, ela nasceu em razão da economia, do financeiro? Porque o Brasil, eu me lembro daquela senadora, Heloísa Helena, ela fez uma pesquisa, depois, não sei se baseado na ONU e tudo mais, o Brasil perde 10% ou mais do produto interno bruto dele por causa da violência contra a mulher. Então, a questão dessa política pública para a mulher não é bondade, você está entendendo? Nem é reparação. É uma forma que, encontrada, a única viável até agora, para o crescimento econômico, para o combate à pobreza, para a erradicação da pobreza. Então, assim, eu me despeço com alegria por ver a gente fazendo esse diálogo, aprender sempre, ver trabalhos, né? E desejando que a Maria da Penha vai à escola, nas escolas, tenha uma vida curta. Eu não quero que tenha uma vida longa. Como eu não quero que o dia do 8 de março seja o dia de luta. Eu quero que isso seja breve. Então, assim, eu me despeço pedindo a colaboração, a compreensão, o apoio, a ajuda da sociedade como um todo, né? É uma luta. Nessa luta pelo fim da violência contra a mulher, onde todos nós, todas as pessoas, sairão mais ricas, inclusive economicamente. Com certeza. Que é o que vale no mundo atual. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer da minha alegria de estar aqui, de estar com você, Giovana, de estar com Valéria, que são mulheres que eu admiro tanto e há tanto tempo, né? Fico muito honrada por esse convite e, para mim, de fato, é muito simbólico estar representando um projeto que alcançou e tem alcançado tantos lugares. Gente, estamos em 5 estados já, rodamos 65 municípios aqui em Goiás. E eu fico assim, né? Já que eu posso sonhar, então vamos lá, MEC, eu quero esse livro aqui em todas as escolas do Brasil, né? Então, e não só esse, né? Vários outros, vários conteúdos que possam contribuir nesse debate, em vários outros também tão urgentes. Então, quero deixar um abraço para as pessoas que nos assistem, que de alguma maneira se sintam também tocadas e se sintam como agentes de transformação desse processo todo. A gente está sempre disponível para poder contribuir em todos os espaços em que a gente é chamado. Quando tem muita dificuldade, né, por uma agenda ou outra coisa, a gente sempre viabiliza o contato de uma parceria como o próprio Centro Popular da Mulher, né? Eu fico muito honrada e satisfeita de lembrar que a Universidade Federal de Goiás estava presente desde o nosso lançamento da primeira edição, né, através da nossa reitora em 2022, lá na Câmara Municipal. Agora, eu reencontro Giovana também no lançamento do ano passado, da nossa edição nova na Assembleia Legislativa, e a gente tem se estreitado enquanto relação e ter o sindicato como parceiro aqui de planejamento de tantas coisas maravilhosas que estão por vir, né? A gente está aqui, confabulando, gente. Não posso ficar dando spoilers, a presidenta pode, eu não posso. Mas eu acho que pensar nessas nossas instituições, pensar nessas mulheres, pensar nesses homens comprometidos com essa pauta é sempre muito bem-vindo. E eu acho que a gente segue fazendo muito, podendo fazer sempre muito mais e acolhendo quem topa também fazer muito mais. Então, a gente está recebendo, né,
sugestões, críticas, elogios, voluntariado e, enfim, patrocínio. A gente está recebendo contatos de todas as formas para continuar levando Maria da Penha nas escolas. E eu trouxe aqui, acabei não falando antes, a nossa versão, que é ampliada, que eu acho que vocês já conhecem. Eu não conheço, não, e meus olhos agradecem desse tamanho. Que é a versão que a gente fez ampliada com letras maiores e em braille, né? Então, a gente, como material didático, extremamente voltado aqui para poder pensar o alcance, né, nas escolas, principalmente, a gente pensou e fez uma versão voltada para acessibilidade de pessoas com baixa visão ou nenhuma visão. E, além disso, é importante registrar também que esse debate começa nas escolas, mas ele tem se ampliado para outros lugares. Então, eu tive a oportunidade de estar já em assentamentos de reforma agrária, com mulheres em situação de cárcere em agências prisionais femininas. A gente foi convidado, né, para poder conhecer a realidade de algumas meninas que estão no socioeducativo em São Paulo, através da Fundação Casa. Então, a gente está se estendendo, está se ampliando, está sendo convidado para muita coisa legal. E eu acho que quanto mais lugares, mais alcance, mais visibilidade para a pauta e mais inspiração para muita gente também poder fazer mais, né? Então, meus agradecimentos mesmo e beijo em vocês. Gente, muitíssimo obrigada, né? Eu estou aqui com a tarefa de finalizar Coração Partido, porque essa é uma temática que ela não tem fim, né? Infelizmente, assim como o Valério disse, né, a gente gostaria que não fosse necessário ter que fazer um projeto de Maria da Penha nas escolas para discutir todo, né, o ciclo de violência que as mulheres são vítimas aí ao longo do tempo, né? E quiçá a gente consiga construir rapidamente, né, um contexto onde isso não se faça mais necessário, né? Então, eu queria agradecer imensamente a Valéria, a Manu, em particular ao CPM, né, entidade de mulheres a qual eu sou filiada e também participo há muito tempo, dizer da nossa intenção, nosso desejo de estar participando e construindo parcerias, né, nessa pauta e em outras, né, aí no campo da luta feminista, da luta das mulheres, né, com Manuela a gente tem conversado muito para ver de que maneira aqui a gente pode colaborar, né, porque o sindicato também tem um papel, né, nesse debate especificamente, né, ver como que a gente pode colaborar para fazer chegar o Maria da Penha nas escolas em um número maior de escolas, né, e a gente dessa forma colaborar para que esse debate chegue numa pegada formativa e que a gente consiga romper o ciclo da violência, né? Nós estamos conversando sobre isso, temos uma parceria boa aqui com o CPM, né, como a Valéria falou, fizemos a conferência livre, né, de preparação da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, uma conferência muito, muito boa, representativa, e que nossas parcerias permaneçam. Tenho no ADUFG sempre, né, um parceiro para essa temática, para essa pauta. Fico muito feliz pelo nosso diálogo aqui hoje e que em breve a gente volte nessa mesa para conversar de outros assuntos, né? Um beijo no coração de todo mundo e o pessoal que está aí ainda nos ouvindo, só relembrando que a gente tem na sexta-feira agora o Sestarte. Quem ainda não se organizou para vir, que venha, que vai ter uma noite bem agradável, regada a um bom samba e comida gostosa e gente feliz querendo confraternizar. Beijos e até a próxima.